Conseguiu? Consegui. Beleza. Vamos lá. Voltando. Então, ó. Outra coisa. Quem tiver pelo celular, eu observei que se você deixar na horizontal, você consegue enxergar a tela melhor. Um pouco maior as letras e tudo mais, tá? Deixar o celular deitadinho. Mas vamos lá, gente. Então, corrente elétrica. Boa é que esse conteúdo é muito fácil. A conta dele é uma multiplicação. Multiplicação e divisão. Então, não tem nenhum segredo. É muito sossegado, tá? Então, anotem aí corrente elétrica. E nós vamos pensar o seguinte. Olha, bem na hora os cachorros ficam enlouquecidos. Nós vamos pensar o seguinte. Um fio condutor qualquer. Um fio condutor, obviamente feito de metal, então ele vai ter elétrons livres por toda parte. Então ele tem esse monte de elétrons aqui, ó. Opa! Organizado. Pronto. Então o que ele vai ter, ó? Ele tem tanto no seu interior do fio, quanto um pouquinho na superfície, esse fio, ele tem elétrons livres. Então, ele está ali eletrizado. Por ser metal, ele já tem elétrons livres. Acontece que esses elétrons estão todos desordenados. Quando é que a gente consegue ordenar esse elétron? Pensem o seguinte, então, ó. Se você tem aí um fio qualquer na sua casa, ele é apenas um fio condutor. E sendo um fio condutor, ele possui elétrons livres. Pronto. Vou aumentar a letra para ver se melhora. Não era bem essa a intenção, mas... Então, olha só, pessoal. Sendo um fio condutor, ele vai possuir elétrons livres. E esses elétrons estão todos bagunçados ali nesse fio. Na medida que vocês colocam esse fio numa tomada, vocês estabelecem uma ordem para esses elétrons. Então, aqui, quando a gente coloca, tem um gerador, quando você submete a uma diferença de potencial, ou seja, você coloca na tomada, você estabelece uma corrente elétrica. Isso é a corrente elétrica. Então, assim, ó, os elétrons estão ali, eles estão todos bagunçados. Mas quando você coloca num sistema condutor, se você coloca na tomada, você estabelece a corrente elétrica. Então, vamos lá. O que é, então, a corrente elétrica? Ela é um movimento ordenado dos elétrons. Observem lá na minha primeira imagem que os elétrons estão todos bagunçados. Mas se colocar em uma bateria, se colocar no gerador, o que acontece com esses elétrons? Eles ficam organizados dentro do fio condutor. E aí isso nos permite transmitir mesmo a corrente elétrica, transmitir um dado de som no seu microfoninho do celular. Então a gente não está mais falando da eletricidade estática. Nós estamos falando agora da eletricidade em movimento. Por isso é que nós falamos corrente elétrica. Fica parecendo uma correntinha de elétrons, todos indo no mesmo sentido. E qual é o sentido, pessoal? Quem é eletricista e tal, sempre fala assim, ó, sai do positivo e entra no negativo. Aqui tem um grande problema na física, turma. Nós sabemos que o elétron, ele é uma carga negativa dentro de um átomo. Ele é a partícula negativa. Então, o correto, na física, o correto do movimento é ele sair desse negativo. Ele está aqui. Oh, meu Deus. Então, mas de novo. Pronto. Olha aqui, ele sai desse ponto. Professora. Sai do ponto negativo e entra no positivo. Se a gente for falar isso para um eletricista, ele vai falar, essa professora está louca. Todo mundo sabe que é do positivo que sai a eletricidade. Turma, isso é um erro conceitual histórico na física. É uma convenção. A gente costuma dizer, sai do positivo.
Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Como o elétron é negativo, ele sai do negativo. Faz diferença se eu for instalar isso na minha casa? Não faz, turma. Desde que tenha uma saída para o elétron e uma entrada para o elétron, tudo bem. Quem é positivo, tendo cada um como um fim, corrente elétrica. Tá? Se muito rápido, vocês me interrompam. Então, quem quiser anotar no caderno, pode colocar lá, ó, o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado das cargas elétricas no interior de um condutor. Isso aqui é a corrente elétrica. Certo? Vou passar. Voltando ali, um fio condutor tem só elétrons livres. Coloquei na tomada, estabeleci uma corrente elétrica. Por quê? Aquela bagunça virou agora um movimento ordenado de elétrons. Vou seguir. Tem dois tipos de corrente elétrica. Corrente contínua. A corrente contínua, ela está com uma linha reta, tensão chegando o tempo todo, elétron chegando o tempo todo. É evidente que na nossa casa não é esse tipo de corrente que chega. Porque se chegasse essa corrente, a hora que o meu filho tenta colocar o garfo na tomada, ele fica preso lá. Então não é isso. Por sorte, na nossa residência, o tipo de corrente que chega é essa aqui, ó, alternada. Observem que ela tem picos. Ora, sim, pode falar. Professora, então a corrente que tem mais energia, mais forte, vamos dizer assim, é alternada, né? Sim, é a corrente de alta tensão. A contínua, a gente tem na nossa casa. Vocês devem ter ela agora num momento bem próximo de vocês. Porque tipo bateria, pilha, sim, né? A corrente contínua, ela é a derivada de pilhas e baterias. Ela não pode vir na corrente de alta tensão. Então, vocês imaginam o seguinte, uma cerca elétrica. O ladrão vai lá, nem precisa ser um ladrão, pode ser um moleque da vizinhança. Vai lá e toca nessa corrente. Se ela é do tipo contínua, você nunca mais desgruda o sujeito de lá. Vocês já viram que quando leva esses super choques, a pessoa é jogada para longe? É justamente nesses picos de corrente. Então, tem um pico, uma corrente alta e depois uma queda. Esse comprimento de onda, ele sobe e abaixa. Isso tudo numa velocidade super rápido. Por isso que se você... Sim. Professora, só uma dúvida. Então, a contínua, a gente tem que tipo, carregar sim, ela. Por exemplo, a bateria. A gente tem que recarregar a bateria do carro, ou trocou a pilha, troca a pilha ou recarrega. E a alternada, ela é tipo uma energia infinita? Nunca vai acabar? Não, como é que é? Não, sim, a alternada ela é infinita, porque... Não posso dizer infinita. Ela está sempre... Assim, dura mais que a outra, né? Ela está sempre à nossa disposição, porque ela está vindo de um transformador que tem aí na rua da sua casa. Ah, entendeu? Sim, entendi. Por isso que ela não é que ela é infinita. Se a gente, de repente, não tivesse mais gerador, não tivesse a nossa usina de Itaipu, ela ia acabar. Ah, sim, entendi. Entendeu? Entendi, aqui, ó, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês que eu tenho ali, ó, onde que eu vou ter as contínuas? Vou ter nas pilhas e baterias, inclusive a bateria do carro, e ela tá ali cada vez mais nas tecnologias do celular. Então, eu vou ter bastante baterias com durabilidade muito alta e são todas fontes de corrente contínua, tá? Então, por isso também, pessoal, que é muito importante aquela dica de você não usar o celular se ele tiver com o carregador na tomada. Por quê? Porque você está destinando uma energia para carregar aquela bateria. Isso é igual o vó falar que o celular vai explodir. E vai mesmo, Kathleen. Ó, e tem gente... Meu Deus! E tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro. E aí você superaquece essa bateria e ela pode entrar em combustão. Então, essa questão... É uma corrente contínua? É inofensiva? Pera lá, não é tão inofensiva assim. Professora, mas, por exemplo, deixar o celular carregando a noite inteira. Tipo, tá lá de noite, 10 horas e pouco, tem 15% de bateria. Erro. Aí põe pra carregar. É um super erro? É um super erro. Vixe, você deixar a noite inteira carregando.
É assim que você mata a sua bateria aos poucos, tá? Qual que é a bateria? Nós vamos ter uma aula, quer dizer, se fosse no presencial, a gente com certeza teria essa aula, só para falar dos geradores, que aí a gente vai falar das baterias. As baterias, elas é como se, imagine que dentro dela tem umas barrinhas de metal, geralmente é o lítio, que é o íon, né? Então ele tem umas barrinhas metálicas e você vai enchendo barrinha por barrinha. Você enche a primeira barrinha, passa para a segunda barrinha, passa para a terceira, como se fosse uma escadinha. Aí o que você faz? Você vai lá e deixa o seu celular 30 minutos. Você está com pressa, então você encheu uma barrinha e meia só. Aí você pega e no outro dia você deixa esse celular carregando a noite inteira. Você encheu 5 vezes as barrinhas que tem lá. Você encheu um monte de vezes. Você carregou demais. Você deixa a sua bateria muito confusa. Ela não tem uma regularidade. Qual é o ideal de vocês carregarem essas baterias modernas, turma? Não deixa passar de 20%. Chegou 20%, põe para carregar. Chegou 90%, tira. Nem deixa esvaziar e nem deixa encher os 100%. Tá? Porque assim vocês não viciam a bateria de vocês. Tá? Mas a gente vai ter uma aula só sobre gerador em breve. Voltando. Corrente contínua, então, ela vai estar disponível na nossa casa, nas pilhas e baterias, também na bateria do automóvel. E a corrente alternada tem a fonte das usinas geradoras, aqui no Paraná a nossa vem da Itaipu, e é a corrente que chega à nossa casa, ou na voltagem de 110, ou na de 220, tá? Tem residências que fez as duas instalações. Aqui na minha casa eu tenho 2 tomadas 220, porque a gente precisa para algum aparelho que consome mais corrente, ok? Então, pode Senhora, falar. só um minutinho. Você falou assim que não pode usar quando tá carregando o celular, né? O meu não vale para computador? Não, é diferente. Não? Porque o celular você tá com ele colado no seu ouvido, né? Ou você tá em frente do seu rosto. O computador, tudo bem, também tá em frente do seu rosto. Agora, a bateria do computador, ela tem uma durabilidade, eu ia falar maior, mas agora é uma mentira. Era maior antigamente, agora os celulares estão muito melhores que os computadores. No caso do computador, quando você está usando a gerador na tomada, você está poupando a sua bateria no notebook. Ele está economizando. Então, ele está gastando a energia da tomada. Ele só vai começar a gastar a sua bateria no notebook quando você tirar ele da alimentação na tomada. Mas, por exemplo, meu computador tá quase acabando a bateria, tem lá 10%, 15%. Coloca. Aí eu preciso usar, coloco na tomada para carregar e uso. Isso dá um problema também? Não, no computador não. A bateria dos computadores, elas são um pouquinho diferentes dessas de celular. No computador não dá problema. O que ele vai começar a fazer? Ele vai usar a energia da tomada, né, a corrente alternada, ele vai usar para alimentar a sua tela. Nos computadores, o que mais consome energia é a tela. Então, ele vai usar para alimentar a sua tela e vai usar ao mesmo tempo para carregar a sua bateria. Então, você está usando e está carregando a bateria do computador. No celular, quando você está usando o celular carregado na tomada, se vier um pico de corrente muito alta, vocês viram que a corrente está vindo em picos. E esse pico não é regular, toda hora é 120. 120, 120, 120. Mentira. Pode dar uma de 130, pode dar uma queda para 20, pode dar uma subida de 150. Por isso é que nós temos os transformadores, eles vão aguentando essa oscilação da corrente. Mas no celular, você não tem aí um transformador que antecede, que vai aguentar essa oscilação. Professora. Oi, pode falar. Por isso também uma outra coisa que a gente pode ver nos computadores é que eles têm um sistema de resfriamento próprio, né? Sim. Por isso a chance deles explodirem é muito menor. Até um notebook também tem um cooler, tem aquelas coisas para ele ir se resfriando. Inclusive eu tenho um notebook pequenininho, vocês já viram ele, que eu levo para a sala. E o meu esquenta pra caramba. Eu tô usando nesses dias de pandemia só na eletricidade. Raramente eu deixo ele usar na bateria. E aí o que o meu marido sugeriu?
não deixar ele em contato direto com a mesa, deixar ele, a gente colocou ele em cima de um centímetro acima da mesa. Põe aí uma caixinha, alguma coisa só para elevar ele um pouquinho. E fazendo isso, ele consegue ter esse resfriamento ali do lado, que é um sistema bem pequenininho, como o notebook é pequeno, mas aí ele resfria. O celular, o problema é que se ele der um superaquecimento, ele vai explodir muito rápido e a gente não tem esse resfriamento. Tá correto esse raciocínio, Ezequiel? Vamos seguir? Ó, então, corrente contínua Pelo amor de Deus. e alternada. É a Kathleen que tá desesperada, né? Porque ela deve dormir com o celular embaixo do travesseiro. A gente já tá vendo tudo. Não, pô, que isso? Ô, professora. Ô, professora, no caso, professora, sobre os notebook, tem até aparelho que vende, professora, com cooler. Ele é um cooler que você coloca embaixo do computador e conecta diretamente para ele. Isso, tem mesmo. E eu tava querendo um desses pro meu aparelhinho lá na televisão. Sabe esses que pega a televisão, sabe? Que pega... Ah, sim. Ele superaquece e aí o que acontece? Corta a conexão, apaga a TV e daí passa... não chega um minuto. 10 segundos, liga a TV de novo. Ele faz isso sempre. E aí o nosso problema é de superaquecimento. É esses picos de corrente alternada que o aparelho não está preparado para aguentar. É isso mesmo. Vocês estão... Pode falar, gente. Nada não, professor, nada não. Tá, vamos seguir. Então, olha lá. Quais são os efeitos da corrente elétrica? Então, ó, não tem dúvidas que a humanidade mudou depois que começou a controlar a corrente elétrica. Isso é óbvio. Então, olha lá. A gente usa para aquecer a resistência dos nossos chuveiros. Essa bússola que está aqui, que eu coloquei uma bússola, ela é para mostrar para vocês que eu consigo interferir no magnetismo se eu passar uma corrente elétrica. Eu consigo fazer isso. A corrente elétrica, ela influi, inclusive, nos ímãs. Isso também é outra evolução aí da física que permitiu à humanidade fazer um monte de coisa. Inclusive os cartões magnéticos, quando a gente vai viajar, tem aquele passe fácil. Você fala, por que a cancela abre, o cara nem parou o carro e ele já está passando? Porque ele deve ter no painel do carro dele um cartão magnético que já decodifica o sinal e já abre a cancela sem ele precisar parar o carro. Então, isso é uma evolução que tem a ver tanto com imã quanto a eletricidade. E aí, outro efeito da eletricidade, choques. Então, por sorte que a nossa corrente que chega, ela é alternada. Porque senão nós teríamos um caso muito maior de acidente doméstico aí. Esses dias eu... Professora. Pode falar. Tipo assim, eu tenho uma dúvida, porque eu estava instalando um chuveiro uma vez e meu avô, ele estava me falando como é que instala. Aí eu ia fazendo, ele ia falando. Aí eu falei, tipo, mas eu não vou levar um choque, não. Aí ele falou, não, você só vai levar um choque se você pegar nos dois fios ao mesmo tempo. Isso. No positivo e no negativo. Isso é verdade? É verdade. Porque lembra que eu falei aqui nesse primeiro slide que para ter corrente elétrica tem que ter, olha só, tem que ter uma entrada e uma saída. No caso, o corpo da pessoa vira praticamente uma bateria. Praticamente o corpo você com o seu corpo, você fecha o circuito. E aí os elétrons vão continuar andando e vai andar por dentro de você. Então você vai levar esse choque. Exatamente. Aliás, nós somos ótimos condutores. O nosso corpo, ele tem muita água. Além de água, tem os íons aí dos nossos órgãos, tipo, nossos músculos. Tem bastante sódio, tem bastante potássio nos músculos. Então, nós somos uma bateria. Se tiver corrente elétrica, vai passar por nós. Pode falar. E quanto que tem que ser a voltagem, tipo, mínima para matar um ser humano? É o Gustavo que perguntou? Não, é o José. José. É assim, ó. É engraçado isso. A voltagem, um ser humano, ele aguenta até 3.000 volts. Nossa. Mas aí, se eu tiver uma corrente baixa, uma corrente de 5 miliamperes. Então o que vai interferir se vai matar ou não é ao nível de volts, sim a corrente elétrica. Exatamente.
E, na verdade, uma coisa está ligada na outra. Nosso próximo conteúdo vai chamar Lei de Ohm, que fala dessa questão aí do potencial, da corrente e da voltagem. Porque eles são todos ligados. Então, se eu tiver alta corrente e alta voltagem, é morte. Se eu tiver alta corrente e baixa voltagem, pode ser um choquezinho. Entendeu? Entendi. Então vai depender também. Eu posso aguentar bastante, mas agora cada caso é um caso. Não adianta eu submeter uma pessoa que tem um marca-passo ali no coração a uma corrente, a uma voltagem de 3.000 volts. Aí a gente vai descompassar esse aparelho e a pessoa vai morrer de ataque cardíaco. Sim, entendi. Entendeu? Então vamos lá. Beleza. Então a gente está falando dos efeitos. Um dos efeitos da corrente elétrica é o choque. Por isso, inclusive choque por estática, por isso que nas residências é recomendado fazer o aterramento elétrico. Não é só o que vem da corrente que nos dá choque. Também os que são de estática, de eletricidade estática ali também pode dar um pequeno choque, tá? Mas com baixa voltagem você não vai morrer, tá? Agora a gente vai... Professora, Pode falar. no caso, vamos por exemplo, professora, já aconteceu comigo. Eu pegar num... como é que fala? Na maçaneta da porta e eu tomar um choquezinho. No caso, seria por estática, não seria? Sim, aí é eletricidade estática. Não você só vai levar um efeito da corrente, um choque de corrente elétrica, se tiver uma diferença de potencial, se tiver uma tomada geradora ou uma pilha ou bateria geradora. Por exemplo, as baterias de carro, elas não é igual a bateria do nosso celular. Elas são muito mais potentes, elas liberam muito mais corrente. Então, é muito perigoso tomar um choque na bateria do carro. Ô, professor, Pode falar. e aquele vídeo que a gente mostrou pra senhora na sala, não sei se você lembra, o cara, ele pegava na bateria com a própria mão, assim, aí pegava e colocava a mão no outro carro e ele conseguia ligar o carro. Então, Ele não morreu naquela hora. eu acho que são os eletricistas raiz, né? Que tem uns loucos que fazem essas coisas. Super perigoso, gente. O que ele fez? Ele serviu de passagem para a corrente elétrica. Ele usou o próprio corpo para a passagem da corrente elétrica. Sinceramente, cara é de ferro. Eu acho perigoso. Mas é como eu falei, tá? A gente pode aguentar 3.000 volts. Posso aguentar, se a corrente estiver baixa. Então, vai saber também, né, aquela situação ali. Então, Professora, uma vez eu vi um caso de um garoto indiano, se eu não me engano. Ele meio que tinha o corpo magnetizado. Tipo, ele conseguia colocar moeda, talher no corpo dele e não saía, ficava grudado no corpo dele. Será que pode ser isso? Eu acho que pode ser excesso de ferro no sangue, mas é uma hipótese que talvez a professora de biologia consiga esclarecer para vocês. Mas pode acontecer, tá? Um excesso de ferro no sangue. Peraí, tem alguém querendo aparecer. Ô, mãe, eu também quero falar. Eu sei que você também quer falar, mas a gente está no meio da aula. Calma aí, ó. Mamãe vai tentar mostrar você para eles. Eu já tô com vontade de apertar a criança. Olha lá. Cadê o menino? Você sabia, filho, que esses meninos não querem que você brinque com o baralho deles? Por que não? Então, por que não? Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Eu não sei. Tá Oi. com baralho? Eles são. É que eu coletei uns baralhos do terceiro ano A. Ó, professora, Virou o brincadeira. Vitor Ô, devolve o o Vitor vai baralho querer o baralho aí, de volta, professora. Na moral. O Vitor não tem aula. Vitor, fala assim. Vitor, eu não vou devolver seu baralho. Vitor, eu não vou devolver seu barato. Pronto. Isso mesmo. Te dou um carrinho se você devolver meu baralho. Adorei. Ele disse, esse é o Vitor? Não, esse é o Ezequiel, olha lá. Mas, ó, a mamãe Eu precisa te dou um terminar essa carrinho da aula. Hot Tá? Wheels se você devolver o baralho. Olha só. Você escutou o que ele falou? Ó, uma troca justa, hein? É justo. É muito Justo. justo. Ele falou O que ele falou que vai fazer? um carrinho do Hot Wheels se você devolver o baralho. Querendo comprar criança, velho. Vai fazer uma troca. Aceitou. É uma Tá fazendo troca a cabeça. equivalente. Aí. Qual é o Vitor? O Vitor não tá aqui, a gente tá falando dele, mas ele não está.
voltar. É o Vitão que você tá falando? Vou senhor? mostrar Não tá não, horário. não tá não. Não, ele não tá, não. Bom, agora a mamãe fala tchau pra todo mundo, Heitor. Tchau. Tchau, lindo. Tchau. Tchau! Isso. Agora você vai lá que a mamãe vai terminar a aula. Sim, sim. Ele quer ficar aqui só conversando. Tá bravo agora. Voltando, turma, ó. Nós temos que calcular a corrente elétrica. Vocês sabem que na física não é só conversinha, vem alguém sempre para falar de cálculo. O que eu quero que vocês anotem? Eu quero que vocês anotem a fórmula para calcular a corrente elétrica, que é essa aqui. Intensidade da corrente elétrica é igual ΔQ sobre ΔT. Tá? Professora, Oi. hoje mais cedo eu vi para refletir o conteúdo, eu vi uma aula de corrente elétrica também no Física 2.0, só que o professor não passou esse delta, tipo, tava aí igual a Q sobre ΔT. Tem uma diferença ou não importa? Na prática, não. Na prática, você pode fazer a carga sobre o tempo. Tranquilo. Tá? Pode, sem o delta, beleza. tudo bem. Então, olha lá, o que é o I? O I é a intensidade da corrente elétrica, o Q é a carga e o T é o tempo, tá? Vamos fazer exemplo, turma. Olha lá. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa um fio condutor com 9 microcoulombs a cada 20 segundos. Detalhe aqui no microcoulomb. Lembra o que significa um micro? 10 a menos 6. Eu vi que nas tarefas, muitos alunos caíram nas pegadinhas por não considerar os símbolos. Micro, mili, pico, nano. Então, tem que considerar, tá? Olha aqui, turma, vamos fazer essa resolução aqui. Deixa eu ver. Ó, então, a corrente elétrica, ela é... Por que é I? Se é corrente elétrica, por que é I, né, na física? Porque é a intensidade da corrente elétrica. Por isso esse sinalzinho, por isso que o símbolo é um I, tá? Então, ele é o ΔQ, podemos colocar só o Q, tranquilo, dividido pelo tempo. É a carga pelo tempo. Aí eu tenho aqui, ó, corrente elétrica, minúsculo, toda hora ele aumenta. Corrente elétrica, então, vai ser 9 vezes 10 a menos 6. Se funciona. Quero sobrescrever isso. 10 a menos 6. Pronto. 9 vezes 10 a menos 6, porque é microcoulomb e um micro é 10 a menos 6, dividido pelo tempo. Sempre o tempo é em segundos, tá? Aí eu vou ter, então, que a corrente elétrica vai ser 9 dividido por 20, tá? Isso, se eu não me engano, vai dar 0,45. Eu acabei de fazer aqui, deu 0,45. O que eu faço com o 10 a menos 6? Como ele tá lá no numerador, só repete ele, tá? Ele é repetido no final da conta. Então, ficou assim. Ô, professora, Se ele tivesse no numerador, eu teria que passar pro denominador positivo, não é? Exatamente. Se ele tivesse aqui embaixo, a potência tivesse no fator de baixo, no denominador, você subia ele trocando o sinal aqui. Certo. ô, professora, só uma dúvida. No caso, se eu pudesse colocar 4,5 vezes 10 a menos 5, também estaria correto? Correto. Correto. E, inclusive, nos vestibulares acontece muito, como eu já falei para vocês, tá? Eles mudam ali uma pegadinha. É bem comum, tá? Mas, e outra coisa, símbolo que acompanha a corrente elétrica é o ampere, tá? Ele é em homenagem a um físico. Toda essa parte da eletricidade, as letrinhas que vem aqui embaixo são homenagens a algum físico que estudou isso. Então, é o ampere, tá? O que é o ampere? É o coulomb por segundo. Então, eu vou até puxar aqui, ó, pra gente fazer aqui. Ver se eu consigo puxar. Ai, não consigo. Difícil aqui, né? Aula no PowerPoint não é fácil. Eu quero puxar aqui para dizer para vocês. Falta que faz um quadro agora, né? Quadro, exatamente. Estou pensando naqueles quadros
branco aqui, sabe, para dar aula ao vivo. Nunca mais eu reclamo de aula presencial. Nunca, nunca. Exatamente. Por falar em aula presencial, tem uma previsão de quanto pode voltar ou ainda não se sabe? Sei. A melhor previsão é 2021. Meu pai. Não tô Isso é triste, brincando. né? A gente tá. Professora, eu fiquei sabendo lascado, que viu? em São Paulo o governador tá pensando em colocar um ano a mais para todo mundo. Então, tipo, terceirão tá indo pro final, vai ter um quarto ano do ensino médio. Gente, Sabe? Pô, Será que Nossa, o velho. governador do Paraná, será que vai adotar essa medida também? acho que não. Eu acho que não, sabe por Professor, eu quê? achei que finalmente ia sair do ensino médio. Aí eles Nem no vêm último ano a gente já acontece isso. E vocês vão sair do ensino médio, gente, por favor, tá? Por que eu acho que o governador do Paraná não vai fazer isso? Porque todo esse sistema online, ele tá super documentado, sabe? Ele tá com aprovação na Câmara, com não sei o quê e tudo mais. Eu sei que não é o ideal. Eu sei que é difícil a gente fazer uma aula igual a gente está fazendo agora. É chato, eu não consigo escrever direito, mas é o que a gente tem para o momento. Professor, Né? mas fala uma coisa para você. Essa aula aqui agora está sendo muito melhor do que as aulas passadas pelo aplicativo, pela TV e pelo YouTube. Tá? Concordo. eu não, concordo. Eu não consegui Eu acho- aprender nada. Eu acho que tá Então, faltando vamos essa fazer- Vamos fazer dar certo, porque para mim, eu tô em casa e eu tenho que trabalhar. Eu tô gravando algumas coisas para deixar no YouTube. Então, assim, eu gosto de falar com vocês, eu gosto de dar aula, eu nasci para isso. Então, a gente tem que fazer isso dar certo. Professora, tem uns professores lá no YouTube que parece que eles escolheram a profissão, mas a profissão não escolheu eles. Exatamente. É Eu acho que a verdade. profissão É escolheu verdade. eles agora sim. E estamos acostumados com os nossos professores explicando e não com o outro. É verdade. Isso mesmo. Uma coisa que eu acho que faltava muito durante a aula é esse contato que a gente tem no professor no momento. E poder Porque às vezes tem uma e dúvida que poder tá surgindo perguntar na no hora, momento. daí quer tirar, tipo, tem uma dúvida que surgiu agora. Já tira a dúvida na hora. Depois, tipo, Sim. deixa para explicar depois. Eu acabo esquecendo a dúvida e tal. Aí É verdade. Muitas vezes você não consegue nem interpretar depois como você quer essa dúvida. Tipo, como que você tem Exato. essa Eu esqueci que dúvida. eu tava assistindo aula. Então, é uma pena, como eu falei no começo, não é todo mundo que tem o computador em casa. E se você vai usar o Meet no celular, tem que instalar um programinha extra. Tem mais um programinha, mais um aplicativo. Que programa Às é vezes- esse, pelo amor de Deus? Não é? Então é chato, mas que funciona bem, funciona. À noite eu tenho feito várias, então a partir da semana que vem eu vou pedir uma permissão para Carla e quando eu fizer uma aula de química orgânica, eu vou convidar vocês também. Eu mando um link também. Quem quiser assiste. Professora, eu acho que ela vai se Gostei, sentir gostei. aliviada também acho. É, com o conteúdo dela. Então, pessoal, vamos retomar aqui, senão a gente fica a manhã inteira batendo um papo, porque é gostoso bater um papo também. Então, eu só bato papo com um menino de 3 anos e com outro de 8. Ó, então, vamos lá. Pegaram aqui? É só fazer carga dividido pelo tempo. Tá? Esse 0,45 surgiu da onde que eu não consigo entender, professora? Do Aí 9, você já foi mudando de assunto. 9 dividido por 20. Tá? Ó, peguei o 9, Uhum. dividi pelo 20. Ah, sim, ok. Resultado Professora. de 9. Oi. E quando, por exemplo, ele me deu a carga, me deu a intensidade e quer que eu calcule o tempo, como é que eu resolveria para achar o tempo? Multiplicação cruzada. Usada? Porque esse tempo aqui não tá aparecendo. Mas ele tá, na verdade, ele tá aqui embaixo, né? Ele tá embaixo do quê? Ah, sim. É a divisão. Ah, tá. Então É divisão. agora Deixa eu ver se eu consigo. facilitou aqui para eu entender. Só encontrar como é que eu faço para sublinhar esse texto. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é sim, isso ó. aqui. Ele Aí eu é. fazia a regra de 3, a cruzada, Sim. né? Então, sim, beleza. na verdade, quando a Kathleen pergunta, é a mesma situação aqui, ó, Kathleen. O 9 está sendo dividido. Ele está sendo dividido por esse 20. 9 dividido por 20, 0,45. Ampere é o símbolo para corrente elétrica, tá? Ficou melhor assim?
Sim, bem melhor. Agora sim. Então Tô vamos meio lá. burra às vezes. Não, meus alunos não são burros nenhum. Olha lá. Exemplo 2. Em um determinado feixe de raios catódicos, atravessa uma corrente. Nossa, que exercício esquisito. Tem que ser aqui, ó. Um determinado feixe de raios catódicos atravessa uma corrente de 10 miliamperes a cada 20 segundos. Por um minuto eu li raios católicos. Também. Ó, Bem, irmão. então, na física, o que a gente faz? Destaca as informações. Então, 10 miliamperes, 20 segundos. Só que a pergunta não é qual é a intensidade. Na verdade, ele já deu a intensidade. Ele não está perguntando qual é a carga. Ele está perguntando qual é a quantidade de elétrons. Então, ali está a pergunta. Nós vamos precisar fazer 2 cálculos. Por isso que eu deixei aqui 2 caixinhas de texto. Primeiro, a gente vai ter que calcular a carga. Então, vamos colocar ali a fórmula. Intensidade da corrente elétrica igual a carga. Vou tentar fazer sublinhado ali. Dividido pelo tempo. Isso é a corrente elétrica. Ó, corrente elétrica é igual a carga dividido pelo tempo. Essa é a fórmula. Pode pôr o delta se quiser ou não, tá? E aí, o que eu tenho ali, ó? Corrente elétrica vai ser... Opa! Eu tenho a corrente elétrica 10 miliamperes. O que significa o mili? É um 10 elevado a menos 3. É o símbolo para mili, tá? Então, a corrente, o I, é 10 elevado a menos 3. Igual, carga eu não tenho, eu vou encontrar, dividido pelo tempo. É exatamente o que o José Pedro tinha nos perguntado, não é? E se eu tiver uma informação... Isso, é isso mesmo. Calcular outra. Então, o que eu faço aqui, turma? Nós temos que multiplicar cruzado. Esse termo multiplica aqui e esse que multiplica ali. Mas o que tem aqui embaixo? 1. Isso. Tá? Então, vamos lá, continuar os cálculos. O que multiplica o 1 é Q mesmo. O 10 que multiplica 20 vai ser 200. O que fazemos com 10 a menos 3? Repete ele aqui na conta. Então, ficou 200 vezes 10 a menos 3. Isso, menos 3 é lá em cima. Qual é o símbolo para carga? Coulomb. Opa, Coulomb maiúsculo. Símbolo para carga é Coulomb. Eu achei a carga, mas eu ainda não respondi a pergunta. Professora, nesse caso, eu não teria que voltar às vírgulas? Se quiser, tipo, sim. Tirar da potência e passar para o outro lado lá? Pode. Pode sim. E como ficaria se eu vou tirar Meu Deus, a não vírgula? complica, não. Ó, tá É vendo? igual. 10 a menos 3? Caminhe 3 unidades aqui para a esquerda. Então, aqui está uma unidade. Então, ó, 1, 2, 3. Como ficaria? 0,2 coulombs. Tá? É A chance de boa. aparecer uma questão de vestibular, por exemplo, normalmente cai assim na segunda forma, não é? Não cai Normalmente, muito, né? não. Sabe como? Na UEM, se for UEM, ele ainda vai cair assim, ó. Ou carga igual 200 milicoulomb. Tá? Tá. Professora, Porque ele pressupõe que você sabe que um 10 a menos 3 é o símbolo para mili. Tá? Certo. professora, Oi. você vai fazer algumas aulinhas assim a mais pro PAS desse ano ou não? Porque a professora Vânia, ela tá fazendo isso pro pessoal do primeiro. Eu ia querer saber se ia ter pro pessoal do terceiro. Turma, se vocês quiserem, eu faço. Eu tô assim, tô pensando no tempo. Eu gravei, agora com esse negócio de professora youtuber, eu abri um canal. Eu tô muito youtuber, muito blogueira. Eu sei, eu me inscrevi no canal. Física Gameplay. Então, eu abri um canal, que é o meu nome, Franciele Siqueira, e eu estou postando tudo que eu gravo, inclusive matemática básica, postei já um monte de vídeo. Então, eu estou fazendo isso aos poucos.
Se Ô, vocês professora. forem precisando, eu vou gravando e vou postando lá. Já Bom, tenho escrito gostei. lá já, tá? Tá bom. Manda o link depois, eu quero me inscrever. Vixe, ô, professora, qual que é a professora que tem um monte de Franciele Siqueira aqui? Sério? Aham. É. Acabei de procurar aqui, vixe. Nossa, gente, eu achando que eu era a única no mundo, a última bolacha do pacote. É o seguinte, eu não sei como é que você acha eu. O meu é o @, escola. Será que pelo e-mail dá certo? Franciele. Gustavo, Oi. tenta colocar o nome da professora em caixa alta, que tá em caixa alta o canal dela. Ah, é verdade. Tá? Ou tem um negócio que você vai lá, tipo, tira de vídeos e coloca em canais, aí só vai aparecer canais também. É, também. Ah, bom, Então, essa o problema é que tem um monte de canal, isso que é o problema. A Professora, professora mas não tá sua colocou foto, foto. não tá sua foto do. foto tá igualzinha a essa que tá aqui no Então é Meet. fácil. Ninguém mais vai ter uma foto assim. É a foto da formatura. Então tá isso aí. Turma, vou terminar esse exercício. Vocês estão me desconcentrando, hein, ó. Ok. Calculando a carga. Agora a gente vai calcular o número de elétrons, porque essa é a pergunta, quantidade de elétrons. Isso aqui nós temos que lembrar de uma fórmula que tem lá na estática, na eletricidade estática. Carga é igual número vezes quantidade, vezes o elétron, tá? Então eu já tenho a carga, ela é 200 vezes 10 a menos 3. Posso usar 0,2? Posso, tá? Mas eu vou fazer aqui porque vai ter joguinho propriedade de potência e é bom revisar. Então, ó, 200 vezes 10 a menos 3 eu substituí no lugar do Q, que é a carga. O número de elétrons tá ali. É o que eu quero encontrar. E quanto vale um único elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19. Estão lembrados? A gente viu isso, inclusive, nas nossas aulas presenciais. É quanto vale um único elétron. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter a equação de lado, só para ficar mais fácil de enxergar. O que está de um lado eu vou passar, o 1,6 e o N eu passo para o primeiro termo, e o outro eu vou repetir o 200 aqui do outro lado. Quer fazer direto, tudo bem, tá? Aí, vou repetir. Então, agora, eu vou deixar o N sozinho. Opa, não escrito ainda. Vou deixar o N sozinho no lado. Tem que ser minúsculo, depois eu volto. Vou deixar o N sozinho. E vou passar o 1,6 dividindo. Então, ali, ó, menos 3. Vou deixar o 1,6 dividindo por 200. Opa! 1,6 passa para o outro lado da conta dividindo. Mantém o menos 19 ali. A gente vai mexer agora na propriedade de potência. Aqui que a gente vai fazer 200 dividido por 1,6. Faz a parte numérica primeiro. Esse resultado vai nos dar N igual 125. 125. Ah, aí, repete a base 10. O que faz com os expoentes quando é divisão? Subtrai os expoentes. Então, nós vamos ter menos 3 menos 19. Vai ter joguinho de sinal. Menos 3 com mais 19, resta menos 16. Pessoal, se errar esse final, erra a conta toda, tá? Espera aí que eu já refaço essa parte da potência. Professora, peraí, menos 16? Não seria mais 16, não, professora? Mais 16, professora? Ah, é. Desculpa. Porque o sinal de positivo é maior. Tipo, é menos 19. Isso. Aí negativo com negativo, positivo, né? Positivo. Vocês estão certíssimos. Eu só fiz isso para ver se vocês estavam atentos. Ó, turma, porque, ó, menos 3 com menos 19, fica menos 3 mais 19. Então, dá mais 16. Agora tá aqui a nossa resposta para essa questão. Essa aqui é a resposta final. Tudo bem?
Vai ter, mais ou menos, vai ter exercício desse lá na tarefa, tá? Ok, gente, último exemplo. Minha previsão era a gente terminar às 11, então estamos quase, tá? Ó, exemplo 3. Uma corrente contínua de intensidade igual a 2 amperes atravessa um condutor em 5 minutos. Tá errado esse D, tem que ser em 5 minutos. Sendo o elétron 1,6 vezes 10 a menos 19, determine o número de elétrons que passam por uma seção transversal do condutor. É igualzinho ao exemplo 2, com um único detalhe. Esse é o detalhe, turma. Não está em segundos. No caso, tem que transformar. Né, Vai dar 300 segundos, não é? Vai dar 300 segundos. Então, é importante aqui nesse momento, o que tem que fazer? Transformar 5 minutos em segundos. Vai dar 300 segundos. Eu vou puxar aqui, ó, para a gente saber que isso aqui é a mesma coisa que 300 segundos, tá? Então, vamos fazer de novo o mesmo cálculo. Aqui, na caixinha. Primeira coisa que a gente vai calcular é a carga. Então, eu tenho a corrente igual a carga dividido pelo tempo. Tá pequenininho aí, eu já vou aumentar, tá? É que eu já aumento o tamanho, porque eu sei que, principalmente se alguém tiver no celular, é ruim de enxergar. Vou aumentar, tá? E eu sou meio míope. Eu sei, porque quando eu assisto a aula gravada, eu vejo que fica bem pequeno e é ruim, tá? Então, olha lá. A corrente elétrica, ela é igual a carga dividido pelo tempo. Novamente, o exercício me deu a corrente. Então, onde aparece o I, nós vamos colocar 2. Onde aparece o Q, eu vou manter porque é o que eu estou procurando. É o que eu quero encontrar. E o tempo, onde aparecia 5 minutos, eu vou colocar 300 segundos. Ok. O que a gente faz aqui? Igualzinho da outra vez, nós vamos multiplicar cruzado. O 200 multiplica, o 2 multiplica o 300 e o Q multiplica 1, que não aparece ali, mas existe um 1 ali. Então, vai ficar 2 vezes 300 igual a 600 coulomb. Encontramos a carga. Aí, nós vamos agora encontrar a quantidade de elétrons, do mesmíssimo jeito que fizemos no anterior. Deixa eu colocar a fórmula aqui, e eu vou ampliar, para a gente enxergar melhor. Pronto. Onde aparece o Q, nós vamos colocar 600. Onde aparece o N, é o que eu quero encontrar, deixo aqui. Onde aparece o E, eu vou colocar 1,6 vezes 10, 1,6 vezes 10 a menos 19. Como eu ampliei demais, configurou. Pronto. Então, ficou assim. O que eu vou fazer? Troca tudo de lado, só para organizar. Sabia que isso ia acontecer. Passo 600 para cá. E deixo ele sozinho. E passo 1,6 dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok. 600 fica dividido por 1,6 vezes 10 a 19. Então, a gente vai pegar só a parte numérica. 600 dividido por 1,6. Isso vai dar... 375. Isso aí, 375. Vamos tentar arrastar para cá para caber a resolução. Então, N igual 375. Em relação à potência, tá vendo que não tem nada aqui em cima? Passa para lá trocando sinal, né? Exatamente. Nós vamos passar esse menos 19, ele só vai passar para cima como mais 19. Opa!
mais 19. Então, a gente só subiu ali, trocando o sinal. Pronto, turma. A tarefa que eu postei hoje, ela Só tem uma a... coisinha. O N não tem unidade de medida, né? Não tem, tipo, não é Coulomb, nem... Não, você pode, se você quiser colocar alguma coisa, você coloca a palavra elétrons na frente. Ah, sim. Outra palavra que precisa, pode né? aparecer é partículas, também pode acontecer. Ah, sim, beleza. Turma, a aula de hoje era isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esses slides tudo em PDF e vou postar lá no mural. Também eu vou dar um jeitinho de editar esse vídeo e postar essa aula para quem quiser ou precisar assistir de novo, tá? E eu gostei demais de falar com vocês. Nossa,